Olá, nosso muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Tubulação estoura e água invade casas no bairro Gilberto Mestrinho. Se a pessoa não fez ainda o recadastramento biométrico, ela não vai poder votar. Só em setembro, quando reabrir o cadastro, aí ela agenda e aí faz a biometria. Neste momento, o Tribunal Regional Eleitoral está se dedicando exclusivamente à preparação para a eleição suplementar. E esse rompimento deixou o abastecimento comprometido nessa área da cidade. Termina o prazo determinado pela Defensoria para que a Prefeitura auxilie as famílias que perderam moradia no incêndio da comunidade de Buritizal Verde. A Defensoria Pública do Amazonas já concluiu um laudo sobre a situação do lugar e deu prazo até esta quarta-feira para a Prefeitura de Manaus dar assistência aos desabrigados. E as meninas do Iranduba se preparam para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você participa do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E uma lanchonete recém-inaugurada no bairro Cachoeirinha acabou de fechar as portas depois de 2 assaltos em menos de uma semana. O dono desistiu do negócio por conta do prejuízo e da insegurança. Quem conta os detalhes dessa ação pra gente é a repórter Thea Morel. Há cerca de um mês, um jovem comerciante resolveu investir o dinheiro dele nesse negócio aqui. Um lanche que fica na Avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha. Estava tudo dando certo, como se nada tivesse acontecido. E aí ele foi pego de surpresa por um assalto que aconteceu no fim de semana. As imagens de um circuito de segurança flagraram o momento em que 3 ladrões invadem sorrateiramente a lanchonete. E aí a gente vê que eles tiram tudo o que eles podem lá de dentro. Eles levaram micro-ondas, levaram 2 televisores que ainda estavam na caixa e que seriam instalados, levaram até a comida que estava no freezer. Um prejuízo realmente muito grande. A ousadia desses homens era tão grande que eles chegaram a colocar uma escada lá dentro para facilitar mexer nas coisas que estavam na lanchonete. Quando o proprietário chegou, percebeu que tudo estava arrombado e que não tinha mais nada lá dentro. E aí, o jeito foi procurar a polícia. Cheguei, estava tudo arrombado, levaram tudo, prejuízo de R$6.000, até mais, R$8.000 aproximadamente. E não tive o que fazer. Eu vim na delegacia, prestar o depoimento, fazer o boletim de ocorrência, falaram que não dava, porque estava dando prioridade para esse flagrante. E mandaram passar no outro dia ou então fazer pela internet. Eu fui e fiz pela internet. Passado o primeiro susto, o jovem empreendedor não desistiu. Ele comprou tudo de novo, material, mesas, enfim, televisor, isso tudo porque ia ter luta. E isso poderia dar muito lucro para o estabelecimento comercial. Tudo certo durante o fim de semana. Segunda-feira era folga, mas na madrugada, entre segunda e terça-feira, mais uma surpresa. Quando ele chegou aqui, olha só, a lanchonete, mais uma vez, estava completamente vazia. Os homens invadiram novamente e, mais uma vez, levaram tudo que eles encontraram pela frente. Levaram televisores que estavam pendurados e que serviam justamente para as pessoas assistirem jogos, assistirem os esportes. Levaram a comida que estava nos freezers, levaram micro-ondas, levaram tudo o que eles podiam carregar. Vocês viram que no primeiro vídeo eles chegaram até com um carrinho de compras, né, para tentar levar todo o material. Eles só não levaram mesmo os freezers, porque enfim, não tinham como carregar. Agora, dessa vez, esse empreendedor, infelizmente,
vai ter que fechar as portas. Mas mesmo assim, ele não desistiu de fazer a denúncia na polícia. Estou entregando o ponto, em menos de uma semana foi 2 vezes arrombada, não tem condição de continuar. Você acha que foram as mesmas pessoas? Provavelmente foi. Eles falaram que eu ia fazer uma investigação, que o perito ia estar aí e ele ia me acompanhar até lá para fazer a investigação. E a polícia prendeu um estelionatário suspeito de aplicar golpes de vendas de passagens aéreas aqui em Manaus. Segundo o delegado, mais de 35 vítimas registraram um boletim de ocorrência. E quem tem os detalhes é o repórter Danilo Alves. Imagina só você planejar uma viagem para outro estado ou até mesmo para outro país. Conhece um número através do seu amigo, até mesmo pelas redes sociais, de que há uma promoção de passagens que dá até para comprar por milha. Tudo bem, você se interessa, vai, faz o contato com a pessoa, depois vai até o local onde seria a agência para justamente fazer a compra da passagem e sonhar com a incrível viagem. No dia da viagem, ou até mesmo dias antes, você descobre que foi enganado. Teve gente que foi enganado, que teve prejuízo de mais de R$6.000. Mas o causador de tudo isso, segundo a polícia, foi preso. Chegou a denúncia aqui no 6º DIP que um grande estelionatário estaria residindo na área da Cidade Nova. Deram 2 nomes, Marcos Rogério seriam os iniciais do nome completo dele. Constatamos que, na consulta ao nosso sistema da polícia, 35 BOs criminais e 27 processos judicializados de estelionato. Durante as diligências, constatamos que dentro de um dos processos havia um mandado de prisão expedido no final do mês de maio, recente. Conseguimos a informação de um possível endereço, foi quando nós realizamos campana e logramos êxito no cumprimento desse mandado de prisão. A vítima que o delegado falou, que veio aqui justamente para conversar e ouvir, viu, reconheceu que realmente o Marcos Rogério era a pessoa que estava vendendo as passagens para ela, teve um prejuízo de mais de R$1.300 e falou que tudo isso aconteceu ano passado, ou seja, 3 anos depois de que essa tal empresa estava com problemas. Quando eu comprei, ninguém tinha notícia nenhuma dessa, que ele era estelionatário, que ele fazia falcatrua, nada, entendeu? Então, assim, depois que na época que já era para viajar, que nós começamos a descobrir, eu acho que foram mais de 20 pessoas que ele aplicou o golpe. Delegado, e agora, o que acontece com o Marcos? Bom, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM, e ficará à disposição da Justiça. E durante todo o ano passado, pais de alunos do 3º ano de uma escola estadual pagaram pela festa de formatura dos filhos. Mas no dia do baile, todos foram surpreendidos. Quem conta o que aconteceu é o Emanuel Cardoso. Nós viemos aqui no centro de Manaus para mostrar o protesto e a indignação dessas pessoas, que são pais, e aqui também tem uma aluna, uma ex-aluna do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, que fica aqui no centro também. A história é o seguinte: durante todo o ano passado, essas pessoas contribuíram por mês para a formatura dos alunos. O investimento de aproximadamente R$850. Todos eles entregavam esse dinheiro para essa pessoa aqui, para o professor Valdemiro Maximino Tavares César. O professor César Tavares. E isso durante o ano todo. A contribuição foi feita, mas no dia da formatura, no dia 27 de dezembro de 2016, quando todo mundo se preparou para a formatura, os alunos fizeram convites, trouxeram familiares, alugaram vestidos, toda aquela despesa. Neste mesmo dia, o professor comunicou que a festa não iria acontecer mais. Aloysio, foi isso mesmo que aconteceu? Foi. No dia 27, eu pedi para sair do trabalho, ao meio-dia. Quando cheguei na minha casa, a minha esposa já foi me encontrando, dizendo que não ia existir mais o baile. Entrei em contato com ele, ele me programou para o dia 9 de janeiro. No dia 9, mais um cancelamento. Para o dia 16 de fevereiro, no dia 16, novo cancelamento. Foi quando eu me revoltei e liguei para ele e disse umas coisas para ele. O senhor está mentindo. Foi quando nós marquemos um encontro
ele prometeu pra gente que estava com dinheiro. Estava no banco fazendo o saque do dinheiro. Estava eu e o seu Emerson junto. Ele, quando chegou no colégio, ele me deu identidade, CPF e o cartão do banco, dizendo que o dinheiro que ele tinha transferido do Itaú para a conta Bradesco tinha caído na conta do pai dele, que era falecido há 11 anos. Mais de 58 famílias contribuíram durante o ano todo. Famílias como da dona Artenisa. Foi uma despesa no orçamento, principalmente para a senhora que é diarista. Com certeza, né? Aquele momento assim especial deles assim foi destruído. O professor César não pode mais fazer isso com outras pessoas. Ele continua trabalhando. A gente já foi na SEDUC, a gente já fez tudo o que foi necessário ser feito. E o último caso era a TV, que nós falamos um dia para ele ficou assim, dizendo que a TV vai prejudicar. Não quero saber mais, porque os prejudicados foram nossos filhos, não foi o nosso dinheiro que saiu do nosso bolso, foi os nossos filhos, foi o sonho deles que ele destruiu. Uma dessas alunas foi a Isabelle que completou o ensino médio no ano passado, no ano de 2016. Isabelle, você foi aluna do César Tavares? Por 2 anos seguidos, o 2º ano e o 3º ano. Em algum momento vocês desconfiaram que isso poderia acontecer com a turma de vocês? Nunca. Pra gente, ele era o professor mais indicado para fazer isso. E qual foi a surpresa de vocês quando vocês receberam essa mensagem aqui? Olha, no dia 27/12, às 6h37 da manhã, e ele diz assim: gente, infelizmente não tenho boas notícias para dar. Hoje recebi uma ligação, ele fala o nome do local e diz que esse local comunica que devido à falta de quitação completa dos serviços relativos ao baile, fato causado pelo atraso e inadimplência nas mensalidades de uma quantidade significativa de pais e alunos, até agora a festa de formatura prevista não ocorrerá. Para você, qual foi a sensação para você e para os seus colegas no momento em que receberam essa comunicação do professor? Eu fiquei muito indignada, fiquei revoltada, porque todo mundo, a gente tinha esperança, gastou, estava ansioso, tudo esperando por esse baile, e ele sempre adiando, sempre dando desculpa de tudo. Essa é a revolta dessas pessoas. Eles se reuniram, estão movendo uma ação em conjunto, mas vários pais estão movendo ações individuais contra esse professor. E fica aqui aberto o espaço para que o professor César Tavares também possa se pronunciar e dizer onde está esse dinheiro e falar de que forma deve devolver esse dinheiro para essas famílias, já que a festa de formatura já não tem mais sentido de acontecer. E na tarde de ontem, uma tubulação estourou no bairro Gilberto Mestrinho. A água invadiu as casas e os moradores ficaram no prejuízo. Seu Francisco se assustou na hora que a tubulação rompeu. Está sentado aqui na beira da sarjeta, quando o cano estourou, o cano geral estourou, aí eu corri, né? Que a força da água era muito grande. A força da água criou uma cratera na rua e invadiu as casas. O prejuízo só não foi maior por causa da solidariedade dos vizinhos. A gente pegamos e fizemos aquela barreira lá, ó. Aquela barreira para correr para a rua, porque estava correndo tudo para cima da casa dele, entendeu? Aqui nessa residência, tinha no momento que o cano estourou, tinha uma mulher com uma criança recém-nascida, um menino de 28 dias e mais. O esposo da dona da casa está com um problema, com uma deficiência visual. Então foi um desespero para essa família sair deste local. Os vizinhos os ajudaram a sair e improvisaram essa barreira aqui com pedaços do asfalto que rompeu. As crianças da rua aproveitaram para brincar na corredeira que se formou, ignorando o risco de desabamento no local. A Manaus Ambiental demorou mais de 2 horas para reduzir a vazão da água. E agora a gente vai ao vivo para a comunidade Gilberto Mestrinho para saber como está por lá. O Danilo Alves está acompanhando essa situação. Bom dia, Danilo. Como estão as coisas por aí? O problema já foi resolvido? Então, Wilson, mais ou menos. Bom dia para você, bom dia a todos os nossos telespectadores. Olha só, aqui é a cratera onde foi vista a matéria do Manuel Cardoso, que se rompeu ontem durante a tarde. Essa tubulação que vocês estão vendo agora na imagem, justamente a tubulação que foi trocada
depois que houve esse vazamento e logo depois o cano estourou, causando aquele transtorno imenso para os moradores. Neste momento, os agentes da Manaus Ambiental já realizaram a troca desse cano durante a madrugada e agora estão colocando aí a areia para fazer todo o aterramento e, enfim, colocar a massa asfáltica, né, o asfalto aqui na rua. A única situação, na verdade, o único problema é que a Manaus Ambiental, principalmente os órgãos de defesa, tem que ver não só aqui a cratera não, tem que ver outras situações, porque não só aqui, como toda a Rua Londres, que é o lugar que a gente está agora, teve toda essa estrutura fragilizada por conta da água. A gente vê aqui, olha só, ainda tem buraco por aqui, tem buracos ali. Como a gente vê aqui é uma ladeira, então até lá embaixo no córrego, né, onde as crianças estavam brincando, como você também viu na reportagem, tem água. Então toda a estrutura ficou fragilizada e principalmente das casas. Essa aqui é a casa do seu Ezequiel. O seu Ezequiel, ele trabalha aqui já faz uns 15 anos em um bar. Eu vou pedir para a gente conversar com ele. Você pode vir aqui? Isso. Ele é um dos moradores aqui do bairro Gilberto Mestrinho, teve sua casa invadida pela água e a estrutura da casa está muito fragilizada. Primeiro, conta como é que foi no momento em que aconteceu a situação lá, seu Fujimori. No momento que eu estava aqui, estava lá pro centro, fui buscar uma neta que estuda lá no centro, né? Fui buscar, quando cheguei aqui, estava alagado. Cheguei aqui, era 5 horas, já foi 4 horas que aconteceu isso, né? Cheguei 5 horas, tudo alagado, já estava aí. Quando o senhor chegou, o senhor viu que já estava tudo complicado. O senhor conseguiu resgatar alguma coisa da sua casa? Conseguimos tirar umas coisas que muitos vizinhos ajudaram, os vizinhos aí vieram, metade das coisas que a gente tirou, uma metade, acho. A solidariedade dos vizinhos conseguiu que o senhor conseguisse resgatar aqui algumas coisas. A gente pede licença para a gente poder ver aqui a estrutura. A gente até pede cuidado do nosso repórter cinematográfico, porque a estrutura está muito fragilizada. Então a gente vai mostrar de longe, lógico, para também não comprometer, né, não prejudicar, poder acontecer alguma coisa até com a nossa equipe de reportagem. Aqui, ó, a gente vê a rachadura. Olha só o tamanho da rachadura que a gente vê por aqui, ó. Isso na parte da frente da casa, né? A gente vê aqui a estrutura toda rachada. Se a gente seguir mais um pouquinho ali, Domingos, a gente vê essa parte aqui onde funcionava a cozinha do bar. Ali do outro lado, próximo à fiação elétrica, a gente vê outra rachadura que também está prejudicando. E lá atrás a gente vê o problema maior. Qual é o problema maior? É o problema justamente do terreno. O terreno é muito íngreme, Wilson e Adriane, e justamente causa esse problema. Agora imagina o tanto de água, né, que acabou prejudicando aqui todas as casas, e logo depois essa estrutura que já é bem prejudicada ainda ficar mais danificada por causa da água. Lá embaixo o problema é ainda pior. Um dos moradores pediu para a gente ir lá, mas eu, mais uma vez, peço apenas para que o nosso repórter cinematográfico tenha cuidado, não se aproxime muito, já por conta dessa situação. É aqui embaixo, a gente se aproxima agora para você ver, a gente só vai aproximar mais a imagem, para a gente não ter nenhum problema. Descendo aqui, a gente vê a parte... Onde é que funcionava essa parte de baixo? Era o quê? A cozinha que estava ali embaixo. É a cozinha da casa? É, a cozinha da casa embaixo. Então, essa foi uma das partes mais prejudicadas, não foi? Foi a parte que mais prejudicou lá embaixo. A gente viu que a estrutura está bastante prejudicada. Agora, deixa eu lhe perguntar. A Defesa Civil chegou aqui na casa de vocês ontem? Chegaram ontem de noite. O que eles fizeram? Eles anotaram essas coisas aí, indenizar, isso aí que é uma indenizar deles. Disseram que vão indenizar vocês? É. O senhor já mora aqui há quanto tempo? Acho que uns 10 anos, né? 12 anos. 12 anos já aqui, trabalhando também, né? Aqui no bairro, aqui na Rua Londres. Já teve algum outro problema relacionado com água aqui, seu Teve, aí também é coisa, mas não mexeu aqui não. Já teve um vazamento antes, mas não foi tão grande quanto foi esse. É como agora não mexeu com a casa não. Essa agora que mexeu com a casa agora. Entendi.
Então a estrutura ficou, olha só, a estrutura da casa do seu Ezequiel ficou justamente muito prejudicada, como vocês viram aqui nas imagens agora. Como é que vai ficar? Ele falou que a Defesa Civil veio até aqui ontem à noite na casa dele para ver um pouquinho, tirou algumas fotos, né, seu Ezequiel? Tiraram, as fotos tiraram. Disseram que devem aí fazer o trabalho de tentar indenizá-lo. Eles falaram que a sua casa já está condenada ou que o senhor precisa se mudar? Como é que está? Está condenado, não tem jeito não. Tá, bater foto a gente que não tem jeito não, tem que mudar mesmo. Ok. Para a gente ver, né, por conta de uma situação que já deveria ter sido resolvida há muito tempo já, como já teve esse vazamento antes, acabou remediando. Eu não sei se, na verdade, vai haver também algum trabalho da Manaus Ambiental para ajudar o seu Ezequiel. Eles já se pronunciaram, o seu Ezequiel, a Manaus Ambiental disse que vai ajudar o senhor em alguma coisa? Falou que vem ontem. Vem hoje, não vai aqui, vai ajudar. Bateram foto, tudinho esse material, bateram foto aí, eles, para ajudar o Amazonas. Pronto, então aqui o senhor dormiu aqui na frente, né, na casa da sua filha, hoje o senhor passou a noite, mas muitas pessoas tiveram que ir para um motel para passar a noite justamente porque não tinham onde ir. São as casas mais acima que a gente pode ver aqui, principalmente os moradores da 153, da 152 e também aqui da 151, que é essa Casa Verde, número 153, isso mesmo, da Casa Verde aqui. Eu tô ficando aqui, é 158, pronto, confirmado aqui. Aqui, ó, essa Casa Verde, principalmente, também teve problemas com a estrutura. A gente viu um vídeo amador de onde essa parte aqui, ó, essa parte principalmente de asfalto que saiu da rua, eles usaram como barreira, como contenção, justamente para poder que a água não chegasse tão próximo às casas, mas infelizmente isso aconteceu, né? O fluxo da água era muito forte e acabou invadindo as casas. Então esse é o reflexo que a gente vê agora de tudo o que aconteceu ontem por causa desse vazamento. O trabalho, de acordo com a Manaus Ambiental, deve ser normalizado até as 10 horas da manhã e até o momento ainda ninguém está com fornecimento de água, mas segundo a Manaus Ambiental, eles já religaram o serviço e daqui a umas 2 horas, máximo 3 horas, o serviço já vai estar normalizado aqui no bairro Gilberto Mestrinho. Eles disseram que apenas essa parte aqui ficou sem água, né? Essa parte aqui do Gilberto Mestrinho, no caso a Rua Londres, Rua Venezuela, aqui também a Rua Portugal, ficou sem fornecimento, mas que daqui a 3 horas, no máximo, esse serviço deve voltar. Adriane Wilson. É porque demora um tempo, né, até que a água possa entrar em toda a tubulação. Agora, Danilo, com relação a essas residências que foram atingidas pelo rompimento dessa tubulação, a concessionária precisa ressarcir os prejuízos, dar ajuda a esses moradores e a Defesa Civil tinha que ter interditado essas estruturas, porque, pelo que a gente percebeu aí, e não é preciso ser especialista, elas estão comprometidas, então as paredes estão rachadas, essas casas estão à beira de um barranco. Como houve aquele rompimento da tubulação aí e o desperdício de muita água, o solo está todo encharcado, está comprometido e a qualquer momento essas residências podem desabar. Agora, você conseguiu conversar com alguém da Manaus Ambiental que pudesse informar qual a especificação dessa tubulação? Eu imagino que seja uma adutora de segunda linha, né? Uma tubulação secundária. Bom, segundo já informações de ontem, devido aí essa tubulação ter rompido, ela não é considerada uma adutora de segunda linha, ela é considerada uma tubulação principal, que é uma espécie de tubulação maior, em que fornece água para pelo menos umas 7 ou 8 ruas. E essa daqui é justamente a que perpassa pela Rua Londres e chega até a comunidade, fica lá embaixo, que é uma comunidade que é uma espécie de invasão, mas que fica ali próximo. Ali embaixo, ó, que a gente pode ver, na verdade não é nenhuma invasão, é um conjunto, né? E do outro lado, na rua principal também, essa tubulação principal perpassa por lá, o serviço, ele é fornecido por ali. Agora, é uma tubulação grande, são pessoas, famílias que ficam prejudicadas, principalmente aqui na casa, né? A casa que ficou totalmente prejudicada por conta dessa situação. A gente vê o tamanho da tubulação, olha só, o tamanho dela é muito grande. Então não é só aqui que teve problema. Se teve problema por aqui, toda a rua, como eu já disse no começo da nossa entrada, ficou prejudicada. Porque olha só, o barro
né? Essa terra, ela é fofa, ela já é fofa de natureza. Quando fica com água, se torna um barro. Agora imagina como é que está por baixo disso tudo, Wilson. Como é que está essa água por aqui? É preciso que a Defesa Civil, como você disse, interdite essas casas, interdite a própria rua para poder verificar a estrutura dessa rua e, enfim, ver se realmente o local está seguro para as pessoas e até mesmo para os próprios trabalhadores fazerem o serviço aqui. Então, é preciso que os órgãos públicos, os órgãos responsáveis, venham até aqui novamente, verifiquem tudo, já que, como eles disseram, que a casa do seu Ezequiel está abandonada, na verdade está condenada, outros imóveis também estão aí com risco de desabamento, não só o dele, porque o dele foi um dos últimos que veio, né? Aqui, ó, na 153, na 152, 158, onde os moradores estão nos motéis, nos hotéis, justamente se abrigando, né? É preciso saber aí como é que vai ficar o futuro deles. A gente sabe que a Manaus Ambiental, como o seu Ezequiel disse, deve se responsabilizar, disseram que vão pagar todo o prejuízo, mas também os órgãos responsáveis devem vir aqui para até mesmo ver como é que vai ficar toda a estrutura da Rua Londres. E isso a gente espera uma visita aí da Defesa Civil e da Prefeitura de Manaus. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E uma semana depois do incêndio que destruiu várias casas na área da invasão conhecida como Buritizal Verde, na zona norte da cidade, as famílias desabrigadas ainda esperam por ajuda. A Defensoria Pública tinha dado um prazo para a Prefeitura prestar assistência e até agora, nada foi feito para amparar os moradores dessa comunidade. Por enquanto, a pequena igreja da comunidade é a única moradia para 5 famílias. Roupa, documento, tudo. Não restou nada, entendeu? Não restou porque não deixaram a gente tirar, entendeu? A gente está tendo doações só de gente aqui perto, daqui do conjunto que vem, familiares que venham dar roupa, sapato, alimento, mas nada da prefeitura. O incêndio ocorrido no último dia 30 de maio deixou 32 famílias desabrigadas. A Defensoria Pública do Amazonas já concluiu um laudo sobre a situação do lugar e deu prazo até esta quarta-feira para a Prefeitura de Manaus dar assistência aos desabrigados. Em não havendo resposta, infelizmente o caminho vai ter que ser o judicial. Até porque a situação enfrentada pelas famílias que foram vítimas do incêndio não é uma situação isolada. Em toda a cidade de Manaus existem ocupações irregulares, como denunciadas inclusive pelo próprio município, mas causadas por uma leniência, tanto sua quanto do estado do Amazonas. Entre os desabrigados, 12 famílias indígenas também reclamam que só podem contar com o apoio de suas lideranças. Aqui tem Miranha, aqui tem a Purinã, aqui tem Mura, aqui tem Tucano e tem Sateremaué aqui dentro. Então, como a gente soubemos que tinha indígena, a gente viemos aqui dar esse apoio e força para como parente, não só para os indígenas, mas por brancos. Porque nós estamos procurando sentar com os órgãos públicos, né, para olhar a situação deles. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, mas não tivemos resposta. Quando você vai procurar um imóvel, qual o primeiro lugar que você faz a pesquisa? Se a sua resposta foi internet, é bom ficar atento, porque nem tudo que é anunciado está de acordo com a lei. Tem gente que aproveita para anunciar a venda de terrenos em áreas invadidas. Isso tudo acontece nas redes sociais, na internet. Mas é bom deixar claro que quem vende e quem compra esse tipo de terreno pode responder criminalmente por isso. A internet está cheia de anúncios de imóveis, mas nem tudo que é publicado está de acordo com a lei. Não faltam propagandas de casas e terrenos em áreas invadidas. O número de invasões em Manaus é incontável. Só para se ter uma ideia, hoje tramitam na Justiça mais de 20 processos de ocupações irregulares apenas em terrenos públicos. O que muita gente não sabe é que tanto vender como comprar e construir em áreas como essas é crime passível de prisão. O delegado titular da Delegacia Especializada em Meio Ambiente explica que o vendedor do imóvel pode ser enquadrado como estelionatário e pegar até 5 anos de reclusão, além de pagar multa. Quem ocupa essas áreas, ainda que tenha recibo de compra, corre o risco de responder por crime ambiental. Pode incorrer, por exemplo, no crime, inicialmente um crime de menor gravidade, seria a construção em solo não edificável, né? Ela vai responder um TCO. Agora, se essa construção for realizada numa área de APP, por exemplo, próximo ao Igarapé, realizar qualquer corte de árvore nesse sentido, ela já pode responder por um delito mais grave. Aí ela pode ser presa em flagrante ou responder um inquérito policial.
E as Zona Norte e Leste de Manaus são as áreas que apresentam o maior número de casos de degradação da natureza. Os órgãos responsáveis tentam diminuir esses índices e até aplicativo no celular é usado para tentar reverter esse quadro. Queimadas e invasões de terra estão no ranking dos principais problemas registrados pelos órgãos do meio ambiente. Para se ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 400 focos de incêndio em Manaus. Por isso, campanhas de conscientização são feitas para alertar a população que a queima do lixo doméstico é crime e passível de multa. Nós notificamos essas pessoas, quando elas são reincidentes, aí sim a penalidade vem através de multa. As zonas norte e leste, segundo a SEMAS, são as zonas que registram a maior incidência de queimadas e também de invasões. Só este ano, 24 terrenos públicos já foram invadidos, como esse aqui, que ficou bastante conhecido na última semana por conta do caso do soldado Portilho e também do incêndio que destruiu tantos barracos. Quem cuida desses casos é o GIPAP, criado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão. O grupo faz uma visita às invasões e faz planejamento para que a área seja desocupada. Normalmente é feita uma visita prévia com serviço de inteligência, acompanhado de assistentes sociais, primeiro para levantar as informações com relação àquele assentamento, quem são as pessoas, como é que ele se organizou. Dependendo dessa situação, então é planejado a ação no dia seguinte. Nós envolvemos vários órgãos, as polícias mesmo, mas os órgãos fundiários do Estado, os órgãos de preservação do meio ambiente, como o IPAAN, como o SEMA, enfim, todo o corporativo institucional do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus. Para evitar esse tipo de situação, uma organização sem fins lucrativos criou este aplicativo. Há um ano em funcionamento, a plataforma já teve mais de 300 denúncias de crimes contra o meio ambiente. Os casos podem ser compartilhados nas redes sociais. Depois da queixa feita, os órgãos competentes têm o prazo de 30 dias para tomarem as devidas providências. No momento que o cidadão entra na nossa plataforma, ele pode fazer tanto no sentido de anônimo, como preencher os dados dele. Mas na plataforma não aparece nenhum dado, fica totalmente sigiloso. Depois disso, ele pode acompanhar tanto a denúncia dele como qualquer outra denúncia que tem dentro da plataforma. Pode postar foto, isso vai, com a nossa segunda versão, vai direto para as redes sociais e ele faz todo o acompanhamento. Ações de combate às queimadas devem ser intensificadas no segundo semestre, porque é nesse período de intenso calor que as ocorrências aumentam. Já sobre as invasões, um trabalho integrado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está sendo feito para evitar que os terrenos públicos sejam invadidos por ocupações irregulares. O nome do aplicativo mostrado na reportagem é Meu Ambiente. Você pode fazer a denúncia no site appmeuambiente.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. O projeto de revitalização da Manaus Moderna foi iniciado em 2015, mas 2 anos depois e quase R$1 milhão investidos, o local ainda apresenta problemas na infraestrutura e está longe de ser um cartão postal da cidade. Para chegar na Feira da Manaus Moderna já é um desafio. Os motoristas perdem horas no trânsito em um trajeto de menos de 1 quilômetro. E estacionar por aqui é praticamente impossível. Porque não tem estacionamento. Aí não tem local nenhum aqui. Eu deixo o carro em casa, venho de ônibus para evitar esse engarrafamento. Há 2 anos a prefeitura reformou essa área, mas os problemas continuam. E não cumpriram com o que prometeram, né? Principalmente em termos de arborização que ia fazer, botaram uma placa grande aqui. Ficou totalmente diferente do que foi feito. A obra custou cerca de R$1 milhão aos cofres públicos e foi concluída ainda em 2015. Mas muitas das coisas que estavam previstas no projeto nem chegaram a sair do papel. Aqui, por exemplo, deveria ter uma árvore. A faixa de pedestre também deveria ser diferente. A estrutura metálica que foi instalada no lugar do guarda-corpo já está gasta. Em alguns locais nem tem corrimão, o que aumenta o risco de acidentes. A iluminação foi outra mudança sem resultados. A gente que trabalha aqui na área, pra gente é um perigo, porque tudo na escuridão aqui.
Sem falar ainda do lixo espalhado, da falta de espaço nas calçadas e o cheiro de urina no local. O que era para ser um cartão postal da cidade passa longe de ser um orgulho para os manauaras. E em nota, a Prefeitura de Manaus diz que já realizou a revitalização do pavimento, troca de iluminação, recuperação do passeio, troca dos guarda-corpos e também a sinalização vertical e horizontal da área da Manaus Moderna. No trecho entre o Mercado Adolfo Lisboa até a Feira da Manaus Moderna, falta apenas concluir detalhes de acabamento. Não é o que parece, pelo que a gente acabou de mostrar, né? A nota explica também que a obra é oriunda de um convênio entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, mas que os recursos não foram liberados conforme o acordo e foi necessária a paralisação dos serviços. Agora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura decidiu reempenhar a obra e fazê-la com recursos próprios. A nova etapa já estaria em fase de tramitação. E depois do intervalo comercial, a gente vai trazer mais uma reportagem daquela série sobre as mudanças na base curricular do Brasil. A gente também traz os destaques do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas, que suspendeu o atendimento para biometria e também para mudança de domicílio eleitoral. Eles já estão se preparando para a eleição de agosto. É um instante só.